Das antigas empreendedoras às mulheres empoderadas de hoje. Ao refletir sobre o empreender das mulheres de hoje, sejam pretas, pardas, ameríndias, brancas ou asiática, todas ressentindo de um início laboral bastante adverso. Atuantes como lavadeiras, domésticas, quitandeiras, quituteiras, professoras, médicas, militares, técnicas, dançarinas e muitas outras profissões, que têm suas origens nas iniciativas daquelas mulheres que por longo tempo resistiram, labutaram e pavimentaram o caminho. A libertação escravista que ao acontecer não reservou espaço ou oportunidade para uma construção sociofamiliar que propiciasse a educação dos filhos num patamar mínimo que garantisse empregabilidade no mercado que se mostrava inclinado em absorver a mão de obra europeia que se apresentava nas Américas, fugindo dos horrores das guerras mundiais. E aqui recebeu os estímulos governamentais de várias formas, até mesmo terras para iniciarem suas novas vidas. Diferentemente dos escravizados aqui libertos que eram empurrados para as favelas e guetos, até mesmo quando participantes vitoriosos de guerras com países vizinhos, tiveram promessas de moradias dignas, não cumpridas. Aos libertos eram reservadas apenas funções subalternas tecnicamente desqualificados e sem algum investimento governamental nesse sentido, atitude que marcou fortemente o insucesso do nosso crescimento como nação no livre mercado comercial. Em comparação com outras nações nas quais aos libertos eram oferecidas terras e conhecimentos técnicos para suas explorações como elementos de desenvolvimento econômico nacional. Para entender de onde vieram as inspirações para as novas gerações de mulheres empreendedoras, procuramos visitar as atuações das quitandeiras negras ou negras de tabuleiros, como eram chamadas no Brasil do século XVIII, as mulheres que transplantaram de África para o Brasil o DNA para o comércio ambulante, principalmente no estado das Minas Gerais, onde atuavam próximas às lavras mineradoras vendendo gêneros da terra, tais como aguardentes, fumo, bolos, biscoitos, leite e outros produtos. Também serviram de intermediárias na drenagem do excedente produzido pelo escravizado minerador para seus senhores. Espelhadas nesses exemplos, outras mulheres de vidas também difíceis buscaram a seus modos soerguer uma estrutura familiar que conseguisse suplantar as grandes dificuldades. Eram quituteiras que vinda para a capital trazendo suas religiosidades, estruturaram suas grandes famílias, alicerce da nossa cultura afro-herdada, lavadeiras que do alto do morro, como o do pendura-saia, suplantaram barreiras e bem estruturaram famílias vencedoras, quitandeiras que vindas do Nordeste para a capital com familiares, trouxeram o DNA de Palmares. Conseguiram nortear a família através dos seus matriarcados, cabeleireiras que no trato de afrodescendentes conseguiram educar e formar doutoras entre filhos e netos. O trabalho escravo imposto a toda a população negra no século XVIII representava para as mulheres negras trabalhar no mesmo ritmo dos homens, sofrendo as mesmas punições, ao mesmo tempo em que eram sistematicamente violentadas e estupradas como forma de coerção por suas atitudes e ostentação do domínio dos seus senhores sobre seus corpos e vidas, e ou finalidade reprodutiva multiplicadora da mão de obra. Essas mulheres, negras empobrecidas pela falta de estrutura social, libertas ou forras, adotaram a venda em tabuleiros não apenas como forma de resistir à pobreza e à escravatura, mas também como forma de autossustento familiar frente à pouca oportunidade para a mão de obra feminina nesse período da história. Apesar das restrições de locais de atuação, existiram muitas histórias de luta e rebeldias, mesmo proibidas de circular em certos lugares, foram várias as formas comerciais realizadas. Embora tenham contribuído em parte para minimizar o grave problema de abastecimento alimentar no país, as ações dessas mulheres negras, mulatas, escravas ou forras representaram o avesso da memória que sempre estigmatizou a mulher brasileira. Assim, aquelas mulheres transformaram-se em sinhás negras, em proprietárias de escravos, como visto em inventários de heranças deixadas por muitas delas, disponíveis nos arquivos da época da vida colonial brasileira. Apesar do acúmulo de dinheiro e explorarem a força de trabalho de outrem, dificilmente conseguiram ascender socialmente ao extrato superior da população colonial, carregando consigo o estigma de origem, de terem sido africanas escravizadas. Segundo historiadores, a prostituição parece ter sido adotada como uma atividade complementar ao comércio ambulante e exploração da mão de obra. Em muitos casos, a venda nos tabuleiros lhes servia de disfarce, sendo comum a prostituição se constituir na sua principal atividade para pagamento de jornais, que era o nome dado à dívida com o senhor proprietário, quando na condição de escrava de ganho. Vocação de venda que já traziam da África Centro-Ocidental,
comercializando produtos da terra como cânhamo, tabaco, amuletos e outros, que aqui adaptaram para o comércio de retalho. Por todo o Brasil foram muitas as histórias ou histórias de luta e transgressão de mulheres contra a opressão escravista das autoridades locais. Dentre as mais engajadas temos Luísa Maim, Aqualtune e Dandara, como exemplos. A história oficial sempre tentou apagar a enorme resistência protagonizada pelo povo negro, especialmente mulheres pretas. E então, rebuscar a vida dessas mulheres constitui um apaixonante e necessário desafio. No caso de Luísa Maim, por exemplo, há grande carência de dados, sendo que a única prova de sua existência são as cartas autobiográficas do autodeclarado filho Luiz Gama a um amigo. São bastante pesquisados seus efetivos envolvimentos nas revoltas Malê em 1835 e Sabinada em 1837. Também seu destino final é parte de um processo de desinformação histórica, muito praticado na época. O historiador José João Reis, ao falar sobre essa grande mulher, chega à seguinte definição: a personagem Luísa Maim, então, resulta de um misto de realidade possível, ficção abusiva e mito literário. Cada vez que as atuações dessas mulheres são visitadas ou revisitadas, a luta contra o racismo se fortalece pelo conjunto da classe trabalhadora. Brancos e negros, homens e mulheres, a sociedade pode melhor entender como ocorre a nossa evolução social. Assim sendo, procuraremos falar um pouco mais sobre essas personagens da nossa história. Aqualtune foi um dos principais símbolos da resistência quilombola e da luta pela liberdade do povo preto em nosso país. Princesa, supostamente filha real no Reino do Congo, que na colônia Brasil teve reconhecida sua linhagem, tornando-se uma das importantes lideranças no Quilombo dos Palmares, onde nasceram seus 3 filhos, Gana, o Gangazona, Gangazumba, que mais tarde se tornaria chefe do Quilombo, e a filha Sabrina, mãe de Zumbi, substituto de Gangazumba na chefia do Quilombo. Dandara é outro grande símbolo das mulheres quilombolas, grande guerreira que, ao lado de Zumbi, teria liderado o Quilombo dos Palmares na luta contra as invasões das expedições bandeirantes. Não havendo nos registros seu local de nascimento, aparecendo em muitas das vezes apenas como mulher de Zumbi. Porém, a sua determinação em não negociar a liberdade de apenas alguns irmãos palmarinos, o que provocou a queda e morte de Gangazumba, não é citada, talvez propositalmente. As experiências produzidas por aquelas mulheres transferiram para as mais jovens o sentimento de que o empreender e o empoderamento diminuem a vulnerabilidade, mas que se torna ainda mais importante o trabalho ter seu direcionamento para meninas que desde muito cedo são levadas a pensar serem inferiores aos meninos, e quando mulheres, inferiores aos homens, não podendo estar em lugar de destaque e mandam terem suas vozes ouvidas. Hoje, já há um grande incentivo para que a mulher consiga participação e incidência na política e economia, começando a construção do repertório para uma atuação bem mais expressiva no futuro, com a percepção de que lugar de menina é onde quiser, seja no esporte, na política, em cargo de destaque nas grandes empresas ou presidindo qualquer país. Projetos escolas de liderança surgem no apoio ao empoderamento de jovens meninas, seja na prevenção das violências apoiadas no gênero, seja no desenvolvimento de suas habilidades para uma estruturação vital, ou no aprimoramento dos conhecimentos sobre seus direitos e deveres, incentivando sua participação cidadã. A inserção das mulheres no mercado de trabalho passa por desafios históricos que transcendem a simples equidade e igualdade de gênero. Muitos outros fatores precisam ser encarados com grande seriedade e desnudos de preconceitos. Pois a etnia, o meio sociocultural em que foram criadas, os estigmas culturais, entre outros, deixaram marcas que não somente o querer consegue superar, sendo necessários estudos, ações e políticas públicas nesse direcionamento. Segundo o escritor Gilberto Freire, 1992, o patriarcalismo influenciou de forma decisiva na formação da sociedade brasileira, considerando a mulher como o ser mais frágil. A submissão e a violência que muitas mulheres ainda hoje sofrem são, de maneira geral, atribuídas a essa cultura e às instituições patriarcais, que relegaram a mulheres negras papéis subordinados no mercado de trabalho, sob o arcabouço do mito da democracia racial. Numa visão geral, quando as mulheres negras conseguem furar a bolha e integrar o mercado de trabalho, não são selecionadas para atividades que envolvam representação, alegada não possuírem boa aparência, são bloqueadas. Verificamos que empoderamento feminino não é uma ideologia partidária a ser pregada, mas sim, uma forma de desenvolver a consciência pessoal. A partir disso, cada um pode mudar sua forma de agir diante de diversos momentos sociais, apoiando causas e ações criadas por mulheres, tornando possível que conquistem igualdade entre gêneros, sociais e política.
Sob diversas formas podemos empoderar uma mulher, seja no respeito mínimo, no encorajar seu trabalho, no oferecimento de um ombro amigo, ou no meter a colher nas brigas em que a mulher corra algum risco. E nesse caminho a prática do autoconhecimento é fundamental, reconhecendo seus desejos, suas melhores qualidades e seus principais defeitos. Bancar as próprias escolhas sem que o medo do insucesso seja uma tormenta, mas sem deixar de comemorar o acerto. É o fortalecimento da autoestima que lhes apresentará uma mulher forte sob todos os aspectos. E no cenário dos variados empreender, muitas mulheres fortemente autoestimadas apresentam hoje resultados jamais imaginados por aquelas que lhes abriram as portas do sucesso. A filha de escravizados no delta do rio Mississippi no estado da Louisiana, Sarah Breedlove, foi de lavadeira a primeira mulher milionária nos Estados Unidos da América do Norte, produzindo produtos para cabelos afro e treinando mais de 20.000 mulheres no sistema Walker, ficando famosa como Madame C.J. Walker. A paulista Luísa Helena Trajano Inácio Rodrigues, de uma pequena loja familiar no ramo do varejo no interior paulista, transformou-a num império de mais de 1.000 lojas espalhadas por 18 estados brasileiros, o Magazine Luiza. Fundando junto com outros empresários a organização não governamental Grupo de Mulheres do Brasil, dedicada à promoção da igualdade de direitos, trabalho, segurança, saúde e educação para todos, contando com mais de 48.000 mulheres associadas, em 14 países. A carioca Heloísa Helena Belém de Assis Marinho, mais conhecida como Zica Assis, mulher preta de origem muito humilde e permeada de muitos desafios de superação ao machismo, racismo e preconceitos, mas que só fizeram potencializar sua vontade de vencer. Iniciando o labor como babá, depois empregada doméstica, faxineira e vendedora de produtos de porta em porta, após curso de cabeleireira na linha de cachos ativados, criou sua própria marca A Beleza Natural, fundada em 1993. Hoje Zica Assis coordena 49 unidades da sua marca, contando com aproximadamente 4.000 colaboradoras com um atendimento médio de 130.000 clientes por mês. Por suas iniciativas foi eleita, em 2006, uma das 10 empreendedoras do Novo Brasil, prêmio concedido pela revista Você S.A. e pelo Instituto Empreender Endeavor, entre outros prêmios. A confeiteira paranaense Cleusa Maria da Silva, de um início como colhedora de algodão e soja, uma boia fria, migrou para o município de Salto em São Paulo, depois de algum tempo e muito sacrifício criou sua própria e bem-sucedida fábrica de bolos, a Sodier, em homenagem aos filhos Sofia e Diego. Hoje com mais 350 franqueados num faturamento anual de cerca de 290 milhões de reais, sendo uma das maiores empreendedoras do Brasil. Seguindo o caminho bem apresentado pelas mulheres empreendedoras de um passado próximo ou remoto, surgem hoje jovens mulheres que usam com sabedoria, eficiência e oportunismo as ferramentas da internet desenvolvidas e lhes apresentadas. Diferentemente das mais antigas, não lhes é cobrado o resultado final dos seus trabalhos, mas sim, a linha condutora para a obtenção do sucesso são as influenciadoras, que são a busca geral com uma maior certeza de onde chegar. A evolução da mídia, de analógica para digital, veio de encontro a esse mercado que muito facilita a comunicação entre profissionais, com clientes e entre clientes. A facilidade de visualização da marca, seus produtos e credibilidade facilitam as suas negociações, sejam para compras ou vendas, sempre com grande sucesso. Para sintetizar o quanto a mulher precisou se superar e superar barreiras para ir em busca do seu verdadeiro lugar na sociedade, que temos certeza é onde quiser estar. E nesse caminho deparamos com a trajetória de uma mulher que se mostrou ser, desde a infância até seu último dia de vida terrena, a síntese dessa mulher. Preta, pobre, favelada, discriminada, desrespeitada nos seus sentimentos, determinada, empoderada, empreendedora, grandemente autoestimada. Chegamos à vida de Elza Gomes da Conceição, a Elza Soares. Uma menina mulher de pele preta, nascida num pobre e periférico ambiente social, no seio de uma família extremamente humilde, composta por 10 irmãos, na favela da Moça Bonita, atualmente Vila Vintém, no bairro de Padre Miguel, zona oeste do Rio de Janeiro, e de lá para um cortiço no bairro da Água Santa, subúrbio do Rio onde foi criada. Sua vida foi um verdadeiro tobogã, seja no plano amoroso quanto profissional, indo de vencedora de programa de calouros em 1953 a ter sua casa apedrejado por fãs insatisfeitos. De representante do Brasil na Copa do Mundo da FIFA em 1962 a ter que se separar do maior amor da sua vida, o craque Garrincha, devido à violência doméstica. Você encontrará esse tema no nosso livro Dos Varais do Pendura Saia ao Empreendedorismo Feminino. Se você gostou,
Se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário e convide os amigos afins.